Beleza, então vamos lá. Bom, pessoal, como é de rotina já, para quem não conhece ainda a JLCP ou não acompanha nossos canais, tá? Uh, Sejam bem-vindos a mais um webinar. Esse ano a gente está encerrando, a gente gerou bastante conteúdo, no total, se eu não me engano, foram 24 webinars, foram 2 por mês, tá? Totalmente sobre Zabbix. Ano que vem tem bastante novidade, então a gente vai fazer webinar sobre outros assuntos. Então, para vocês ficarem por dentro das nossas novidades, vocês podem acessar os nossos canais, tá? Então a gente tem o Twitter, tem o canal do Jorge no YouTube, que é onde fica disponibilizado todos os vídeos. Tem o site da JLCP também, que lá você consegue também ter informações sobre os treinamentos oficiais, treinamento on-premise, informações de contato para qualquer tipo de consultoria, ok? Tem o nosso grupo no Zabbix, no Facebook, para alunos. E também o principal, que quem não está inscrito ainda, eu peço que vocês se inscrevam, que é o bit.ly/JLCP Novidades. Lá, em vez de qualquer outro site, assim, digamos, que você fica recebendo um monte de spam, você consegue fazer um cadastro e selecionar somente o que você quer receber de informação. Então, se você quer receber informação sobre webinar, sobre evento, sobre treinamento, você marca essas opções e você vai receber só informações sobre isso. Ok? Então, vamos dar sequência, que o conteúdo hoje é bastante interessante. Eu quero que vocês interajam comigo. Eu não sei se alguém aqui usa Docker, mas se não usar, também pode tirar as dúvidas, que eu vou começar a tratar essas dúvidas e a gente vai estar respondendo e dando algumas dicas para vocês. Beleza? A gente já fez um webinar recente sobre Docker, Zabbix e Docker. Então, lá eu detalhei o que era Docker, como é que funcionava, como eu criava a nossa primeira imagem, inclusive como customizava uma imagem, tá? Hoje a gente não vai abordar isso. Não, o foco não é falar sobre Docker. É falar como que eu posso prover alta disponibilidade e tolerância a falhas usando Zabbix e Docker na AWS. Ok? Então, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Robert Silva, eu sou instrutor oficial Zabbix, tá? Sou certificado Docker também, já trabalho aqui na JLCP há 2 anos, estamos firme e forte. Segue os meus contatos, caso alguém precise mandar um e-mail para mim, ou entrar em contato pelo LinkedIn, Twitter, alguma coisa. Também vocês podem usar o Jorge, pode entrar em contato direto com ele para informação sobre os cursos, não precisa passar por mim, ok? E se alguém quiser alguma dúvida, alguma coisa, pode entrar em contato comigo. Então vamos lá, vamos estar falando sobre Zabbix em Docker na AWS, ok, pessoal? É pouco slide, eu vou mostrar mais na prática como organizar, como gerenciar toda essa parte da orquestração, como que a gente faz para saber se o nosso cluster tá ok, tá bom? E assim a gente vai tocando, eu vou vendo o chat aqui com vocês, beleza? Guilherme, dá uma olhadinha aí, porque eu acho que todo mundo está visualizando a tela. Mais alguém não está visualizando? Talvez pode ser um problema. Se de repente você sair e voltar, porque não é o problema que costuma acontecer. Agora está visualizando? Ok? Beleza. Vamos lá. Não, já, o chat é em grupo, mas você consegue mandar individual também, tá bom? Vamos lá, o Jorge está aqui também se precisar de dúvidas, ou se for alguma coisa que a gente vai falar durante o webinar, eu deixo para responder depois. Se for no assunto que eu estou falando, já respondo na hora. Beleza? A agenda vai ser bem simples, tá? Então, qual que é o objetivo desse webinar? O porquê Docker, por que a gente escolheu Docker, tá? Qual que é a arquitetura que a gente está utilizando, e aí, por fim, a gente pode fazer umas dicas e perguntas, e aí vocês fiquem à vontade para estar perguntando para a gente. Ok? Então, o principal objetivo, para ficar claro, tá, pessoal? Hoje a gente não vai falar o que é Docker, como que eu instalo, como é que eu monto um cluster, esse não é o foco. O foco é, vamos partir do princípio que a gente já conhece esse ambiente, já montou a arquitetura, então queremos montar, como que eu posso fazer? Por que eu uso Docker? Por que não usar outra tecnologia? Ok? Então, esse é o objetivo. Então, a gente vai falar como que a gente pode utilizar os Zabbix em Docker em conjunto com diversas tecnologias, seja na AWS ou não, mas hoje a gente preferiu utilizar os recursos da AWS, ok? Porque facilita muito, como o Docker também já vai facilitar o nosso cluster, alguns recursos da AWS facilitam muito mais, ok? Então, das tecnologias que a gente vai estar utilizando é a orquestração de container, HProx, Nginx, e alguns serviços da AWS, como EFS, EC2, RDS, entre outros, ok? Vou falar um pouco mais sobre eles quando a gente estiver falando da arquitetura em si, ok? Por que usa Docker, pessoal? Então, quando a gente fala de alta disponibilidade ou tolerância à falha nos Zabbix, a gente tem que utilizar outras tecnologias, porque os Zabbix não tem um recurso nativo para a gente ter, por exemplo, um Zabbix server ativo, outro passivo, ou os dois ativos, ou se cai um ou subir outra automaticamente. Outro. Não existe essa possibilidade.
ok? Para as ABICs, a gente, por exemplo, você consegue apontar para 2 proxies ou server, e para o proxy você já também tem um problema, que você também só pode apontar para um server, ok? A única coisa que fica mais fácil nos cenários anteriores, nos tempos anteriores para a gente fazer uma alta disponibilidade, por exemplo, seria de front-end, ok? Mas agora com Docker a gente consegue fazer todos os componentes dos ABICs, ok? Então, muito se fala, quando a gente fala de alta disponibilidade, muito se vem falado, muito conteúdo em palestras. Por exemplo, eu estive em Riga, lá na cidade dos ABICs, onde teve os ABICs Summit, que é o evento principal, né, das conferências das ABICs, onde tem pessoas de todo mundo, e teve muita discussão lá sobre esse ponto, né? Como que eu vou prover alta disponibilidade? Teve diversas palestras, diversos bate-papos, e muito se fala das mesmas tecnologias. Então, todo mundo fala de CoreSync, Pacemaker, HProxy, Keep Alive, Galera Cluster para banco de dados, Percona, entre outros. O principal ponto que eu vejo como a principal dificuldade ainda é o banco de dados, ok? Quando você vai fazer um ambiente on-premise, você tem que prover toda essa parte de replicação do banco e tudo mais, tá? Mas, quando a gente vai utilizar um service provider, um cloud provider aí, já temos recursos que vai facilitar a nossa vida, que no caso, por exemplo, usar um banco como serviço, ok? Então, vamos lá. Nossa arquitetura hoje, pessoal, a gente vai estar utilizando recursos da AWS, o EC2, ok? Onde a gente vai criar as máquinas virtuais, né, os computadores virtuais, para a gente possa subir os nossos serviços, ok? A gente vai ver na sequência que a gente vai utilizar um recurso, a gente precisaria de um NFS Server, né? Porque para quem trabalha com Docker ou não conhece também, o Docker, principalmente o Docker Swarm, ele não tem uma forma nativa de prover o compartilhamento de arquivos entre os hosts, ok? Por que Swarm e não Kubernetes? Nesse primeiro momento, a gente definiu que a gente utiliza a Swarm pela curva de aprendizado, tá? Então, como eu sou certificado Docker, então eu tenho toda a base já para utilizar o Swarm. O Kubernetes tem alguns recursos que eu posso utilizar mais, como, por exemplo, colocar uma carga para um front-end. Se o front-end chegar naquele limite, eu escalar ainda mais de forma automática. É uma das limitações que o Swarm não tem. Só que nas novas versões do Swarm, ele não deixa nada a desejar para o Kubernetes, ok? E um outro ponto é que eu prefiro... não, nada impede de usar o Kubernetes. Só que assim, eu prefiro ainda usar o Swarm, porque a gente sabe que o ambiente de monitoramento, ele tem que ser monitorado, ele também tem que ser um ambiente de preferência apartado do seu ambiente de produção, né? E para você manter um ambiente de Kubernetes, você precisa de uma infraestrutura um pouco maior, né? Já para o Swarm, não, você precisa de uma estrutura um pouco mais simples, ok? Então, como o caso é focado só para os ABICs, nós decidimos usar o Swarm. Jorge, quer falar alguma coisa? Um outro ponto também, Edgar, a gente vem conversando com os engenheiros das ABICs e nós temos alguns feedbacks de clientes internacionais que os caras usaram o Kubernetes e chegam no limite do ambiente, ele começou a dar uma patinada e ter alguns problemas. Não sei se é alguma coisa do cliente ou não. A gente vai testar sobre isso, né? Nós temos clientes que o Robert está atuando agora de 9 mil, 10 mil hosts, e tem um cliente também que é cliente novo agora nosso, que tem acho que uns 20 e poucos mil hosts, e está rodando tudo em Docker, né? Aí provavelmente a gente vai testar também a utilização de Kubernetes, mas como o Robert falou, esses motivos, e também vamos a fundo para ver se realmente no Kubernetes ele começa a patinar quando eu pego grandes ambientes, ou não. Mas com certeza é uma linha que a gente vai a fundo em 2020. Isso. Eu já até complementando o que o Jorge falou, nesse cenário dessas conversas que a gente teve com alguns engenheiros da própria Zabbix, é que chegou a 250 NVPS, o ambiente começava a degradar, né? Hoje a gente já está com mais de 1000 NVPS, quase 500 mil itens monitorados e o ambiente está intacto. A gente não tem nenhum tipo de problema, então está segurando bem a onda lá, tá bom? Então, mostrando, esses são os componentes, né? Mostrando um pouco o desenho da arquitetura. Tá? Esse é um desenho até um pouco simples, mas é onde eu consigo demonstrar todos os componentes que a gente está utilizando. Então, deixa eu pegar até uma caneta aqui, vamos ver se é possível. Spotlight. Aqui. Bom, começamos aqui com o HProxy, tá? Esse HProxy, para que a gente utiliza esse cara?
para quem está na dúvida. Quando a gente trabalha com containers ou trabalha com qualquer tipo de cluster, o nosso container pode estar em qualquer uma das máquinas. A gente não sabe onde ele vai estar. A gente não tem o controle disso, ok? Então, para gerenciar as requisições que entram, a gente centraliza tudo no HProxy. E ele vai fazer o balanceamento para qual servidor ele tem que usar, ele tem que enviar, ok? Então ele vai fazer um load balance e aí você pode definir o algoritmo que você quiser, a gente não vai entrar no mérito de configuração, mas ele consegue fazer um balance aí de TCP e de HTTP muito bem feito. E aí você centraliza tudo nesse cara. É possível também ter 2 HProxy. Nesse caso, os HProxys não estão em Docker, a gente preferiu instalar ele direto na máquina, ok? Eu poderia ter 2 HProxy e com ele fazer um keep alive para saber qual está no ar e eu assim conseguir fazer uma alta disponibilidade também nesse nível. Nesse momento dessa arquitetura, que é um momento mais básico, que é só para a gente demonstrar, explicar alguns detalhes, a gente preferiu utilizar uma só. Mas no caso, se eu for fazer multi-regiões, se eu estiver fazendo on-prime, se tiver 2 data centers, o que eu posso fazer? Um HProxy em cada data center, e aí eu faço alguma forma de centralizar esses caras para ele usar um único IP e eu conseguir bater neles, beleza? Logo abaixo nós temos 3 máquinas que vão ser responsáveis pelo Docker, ok? E nela eu tenho o Docker instalado e tem o cluster no Docker Swarm, ambas as três são managers, ok? Eu posso ter mais máquinas, eu posso crescer esse ambiente de forma horizontal, dependendo da minha necessidade. Então, se eu quiser adicionar mais uma máquina, mais um host, mais 2 hosts, não tem problema, eu consigo ir adicionando e escalando o ambiente. A única preocupação que se deve ter, por exemplo, quando se usa Docker Swarm, é que você tem que ter um número ímpar, ok? Se eu tiver 3 Docker Swarm, eu tenho tolerância à falha de perder uma máquina. Se eu tiver 5, eu posso perder 2. Se eu tiver 7, eu posso perder 3. E assim por diante. Sempre um número ímpar, e aí você consegue perder. Ok? O NGX a gente está usando o free, não é necessário usar o pago. Eu já vou entrar nesse detalhe, o porquê que eu estou usando o NGX também. O que acontece? O Docker, quem utiliza, sabe que a gente tem a rede de Ingress lá, né, que é para se comunicar entre o cluster, e o NGX ele vai fazer o papel de fazer o balance entre os containers, porque assim, o balance entre as 3 máquinas físicas ou virtuais, ali onde roda o Docker, no nosso caso é C2, esse balance para conexões que vêm de fora, eu estou utilizando o HProxy, ok? Então, se estiver claro para vocês dão ok, só para a gente interagindo e tá entendendo que vocês estão entendendo todo o conceito aqui, ok? Só que quando eu estou falando em containers, o que eu posso fazer? Eu posso, no caso do Zabbix Server, a gente vai entrar com detalhe, eu não posso escalar ele. Mas, por exemplo, meu front-end, se eu tiver um Grafana, se eu tiver alguma API, eu posso escalar esses caras também, né, de forma horizontal entre as máquinas do cluster. Eu falo, começa com 3 réplicas, escala para 10 e assim por diante. Só que o que acontece? Se eu tiver só com HProxy, eu não vou ter um balance perfeito dessas réplicas. Então, o que eu utilizo? A gente utiliza o NGX. Então, toda que é requisição 80 chega no HProxy, ok? Toda requisição que é 80 chega no HProxy e para as requisições que vai para o container, então, por exemplo, se eu digitar um DNS, vai front-end, -zbx, ele vai cair no Zabbix. Se eu digitar Grafana, -zbx, vai cair no Grafana. Nesse caso, nós não temos o Grafana, mas é um exemplo. O Visualizer, ele vai lá e cai no Visualizer. Então, eu consigo definir também qual que é o URL que eu vou estar utilizando. Então, eu consigo restringir qual que é o URL, qual que é o domínio, tudo isso com a NGX, o que facilita também, se eu quiser utilizar HTTPS, o SSL, né, eu centralizo esses caras certificados somente no NGINX, ok? Um terceiro ponto que entra em tudo que a gente está falando com o NGINX, quando eu for entrar com o Zabbix Proxy, com o Zabbix Server, o que a gente tem? A gente tem os nossos external scripts, os nossos alert scripts, e aí o que acontece? A gente precisa mapear esses volumes, né? E como eu tenho uma máquina, são 3 máquinas, o que acontece? Se eu mapear em uma máquina só e essa máquina morrer, eu perco esses dados. Então, a princípio, o que eu tenho pelo menos ter um ponto de montagem compartilhável, né? Existem alguns recursos, como o Gluster FS e tudo mais, que eu tenho que ter uma arquitetura um pouco maior, mas o mais básico é a gente usar um NFS Server, ok? Então, eu teria uma máquina, Linux, lá instalaria o NFS, configuraria o ponto de montagem, configuraria o compartilhamento e fazeria a montagem nos meus hosts Docker, ok? Já com os recursos da AWS, o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar um serviço chamado EFS, ok? Que ele vai fazer todo o compartilhamento de arquivo como serviço, então a gente não precisa mais se preocupar com máquina. A AWS vai gerenciar isso para a gente. Se precisar aumentar, se precisar de mais velocidade e assim por diante, a própria AWS
faz esse gerenciamento para a gente. Não sei se você já conheceu o EFS, mas é um recurso sensacional, é simples, fácil, bem prático de poder configurar e vocês podem estar testando, ok? Outros cloud providers devem ter o mesmo serviço, só que com nome diferente. É só questão de pegar o comparativo. Sobre o autoscale manual ou automático, no caso do Docker Swarm, ele não provê o autoscale automático. Tá? Nesse caso também nos Zabbix não tem necessidade. Por exemplo, a gente já fez teste de carga com 6 réplicas do front-end e suportou 200 usuários. Tá? Diferente de outras aplicações web, que você pode ter num período sazonal um crescimento ali significativo de usuários, já para os Zabbix nesse front-end você não vai ter esse crescimento. Né? Mas nós já fizemos teste de carga onde com 6 réplicas eu consigo aguentar 200 usuários simultaneamente sem lentidão. A partir disso eu precisaria escalar um pouco mais. Ok? Então, beleza. E para banco de dados, para finalizar, a gente, ao invés de ficar se preocupando em gerenciar com Core 5, PaceMaker, Keep Alive, para poder fazer esse cluster entre banco de dados, a gente está utilizando o RDS Multi-AZ. Então, multi-região, eu não tenho nenhum problema. Inclusive, minhas EC2, elas podem estar em regiões diferentes, contanto que tenham comunicação de rede, né? E se cair uma região, eu tenho o meu ambiente em outra região no ar, sem nenhum tipo de problema. Beleza, pessoal? Jorge, quer complementar aí? Legal. Só para dar um mute aí na sua... Perdão. Cadê? Bom, só para complementar essa questão do FS, é muito legal e muito simples, né? As possibilidades que a AWS dá para a gente. Dá um stop share nessa tela aí, só para mim mostrar a simplicidade, né? Quando a gente estava conversando sobre, cara, vamos fazer um webinar para a galera de AWS, aliás, de Docker e tal, na AWS, e a gente começou a subir EC2 e a gente ia usar a EC2 para criar o EFS, né, para o Robert criar o EFS aí usando as EC2, mas olha a facilidade que é, né, cara, eu tenho aqui, é um serviço aqui de storage da AWS, né, para quem está acostumado com ela, então vou no EFS, então esse aqui é o volume, né, que eu tenho montado aí, que o Robert está usando de Docker, então eu simplesmente crio um novo file system. O EFS tem que enxergar a minha VPC, né, que é a minha rede virtual da AWS. Então você configura qual VPC que vai chegar, e aqui você vai configurar algumas opções, por exemplo, de tag. Aqui eu tenho um negócio muito legal da AWS, que é o Lifecycle Management. Então aqui você pode falar que ele vai usar um tipo de EFS, por exemplo, com inteligência de acesso. Então, por exemplo, posso falar que num período ele vai ter menos acesso e no outro período vai ter mais acesso. Isso vai salvar, o próprio descrição aqui fala, vai salvar o custo desse EFS. Então, eu posso fazer como se fosse, né, uma inteligência artificial baseada em acesso para minimizar meu custo. O quanto que eu quero de throughput, né, se eu quero provisionar o meu throughput ou não, se eu quero selecionar como se fossem os EBS da AWS, né, e aqui também eu tenho uma outra opção de throughput. E aqui eu posso encriptar os meus dados ou não, usando, para quem conhece aí, o nosso amigo KMS da AWS. Então, é simples assim, criei, ele já vai liberar para mim utilizar, né? Então, é muito bacana essa questão aí do EFS. Beleza. Tá tudo claro para vocês até agora? Vocês têm alguma dúvida? Querem deixar algum comentário, alguma coisa? Beleza. Vou compartilhar a tela aqui novamente. Agora a gente já vai pro terminal. Vamos sair um pouco dessa questão de slide, tá? E vamos pro terminal. No terminal, pessoal, dicas. Então, organização. Primeiro ponto. Como eu já falei, a gente precisa de um ponto de montagem, né? Então, o que eu faço? Se eu tiver aqui, ó, eu vou aumentar a tela dessa primeira máquina aqui, depois a gente utiliza as demais. E olha só, a gente precisa organizar. Então, como tudo que a gente está falando de Docker, por que eu não vou usar um repositório? Eu posso centralizar minhas informações tudo em um único repositório. Tá? Então, eu posso programa, escrevo meus Dockerfiles se eu precisar customizar uma imagem, como a gente já viu no webinar anterior sobre Docker. Eu escrevo meu Docker Compose, eu escrevo meu script de deploy, eu guardo todos os meus arquivos em um repositório. Se eu precisar subir um ambiente, eu vou lá, clono esse repositório e subo meu ambiente com um único comando. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Se eu dar aqui Docker Node LS, eu tenho 3 máquinas, tá? Todas na versão 19.03, ok? Uma tá como líder e as outras já podem ser elegíveis a líder. Tudo bem? Se eu der um Docker Service LS, eu mostro os meus serviços no ar.
Então, eu tenho todos os serviços aqui funcionando sem nenhum tipo de problema, ok? Então, a gente já começou com front-end com 3 réplicas, o NGX com 3 réplicas também, ok? Pontos de atenção. Zabbix Proxy, eu posso ter réplicas? Não, porque o Zabbix Proxy, ele é um serviço ativo ali, então conecta direto com o banco de dados e tudo mais, então eu só posso ter uma instância dele, tá? Mas antes de a gente entrar mais a fundo, o que eu posso fazer aqui, ó? Docker Service PS, e eu vou ver em qual máquina esse container do proxy está rodando. Olha só, ele está rodando nesse próprio Docker 01 que eu estou conectado. Então, se eu der um Docker Container LS, ele mostra aqui, eu tenho esses containers, um de um web, um de Nginx e um do proxy. Olha só, peguei o ID, Docker Service LS, ok? Eu tenho uma de uma instância. As vantagens já quando a gente trabalha com orquestração. Se eu dar um Docker Container rm-f para forçar, deixa eu pegar o ID dele aqui, Docker Service LS, olha só, 0, não se passou nem um minuto, ele vai começar, já está no ar de novo. Se eu pegar os status, o histórico que esse serviço tinha, então Docker Service PS, olha só, ele estava executando nesse mesmo host, ele caiu, deu algum tipo de falha e ele subiu automaticamente no mesmo host, ou ele pode usar outro, depende de como está a carga, o próprio engine do Swarm vai prover isso para a gente. Então, olha só, a gente já consegue ter tolerância à falha, tá? Existe uma discussão muito grande, se eu tenho o server, eu só posso ter um container, o proxy também posso ter um container, para que eu vou subir container? Eu subo na máquina. Só que se você perde a máquina, ela morreu, o que você tem que fazer? A gente já fala sobre isso, Edgar. Se ela morreu, o que você tem que fazer? Você precisa ir lá, subir uma outra máquina ou voltar um backup. Então, você já tem todo esse trabalho para poder prover pelo menos uma tolerância à falha para essas máquinas. Você não consegue dessa forma, ok? A gente já fala sobre essas questões de recurso, ok, Edgar? Aí, como eu estava falando, então a gente já consegue ter tolerância à falha sobre esse cara, ok? Alta disponibilidade também, porque se uma dessas EC2 caírem, o meu proxy vai subir em outra, sem nenhum problema, a gente vai rebootar aqui e vai ver isso ao vivo. Tá? Então, vou dar um clear. Voltando para a organização. Como o Jorge falou sobre o FS, aí a gente tem o nosso amigo FS aqui, eu tenho um diretório dele. Tá? Se eu listar aqui agora, olha só. Eu tenho um diretório que a gente costuma criar, por exemplo, Data Docker. Eu tenho o Webinar ZBX Docker Swarm. O quê? Nesse Webinar ZBX Docker Swarm, se eu der um -L aqui, vamos ver se tem, senão a gente instala aqui rapidinho. Se eu olhar, o que eu consigo fazer? Eu consigo já ter toda a organização. Por quê? Se essa máquina morreu e precisar subir em outra, não tem nenhum tipo de problema. Eu vou ter tudo no meu repositório. E olha só, -L, eu quero descer 3 níveis só, webinar. Olha só, então eu tenho no meu data docker, eu tenho todos os arquivos se eu for utilizar o Grafana. Meu NGX, lembra o arquivo do NGX? Eu tenho aqui, ó, o .conf dele está guardado. Eu tenho meu script deploy.sh, eu tenho meu Docker Compose, eu tenho meus arquivos de variáveis do server e do proxy, e aqui para deixar guardado eu tenho o meu hproxy FG também, ok? E olha só a vantagem de eu usar FS e ter essa garantia realmente que está tudo. Se eu for no Docker 02 e for lá em ls-l/fs /webinar, o meu conteúdo está lá. Então, se eu criar aqui, ó, touchtest.txt e dar um ls aqui, webinar, olha só. Opa, é que eu fui... eu criei no diretório errado. touchfs, webinar, ao vivo, né? Pode ter vários erros, mas a gente está confiante aqui, olha só. Se eu listar aqui, cd webinar, dá um ls, ele já traz o teste.txt para mim. Então, toda alteração que eu tiver, eu vou ter em todas as máquinas. Se uma máquina cair, eu já tenho esse cara aí. Deixa eu aumentar aqui. O Jorge pediu. Olha só, o FS mapeado como serviço da Amazon. Então, isso facilita muito porque a gente não precisa ficar controlando máquina. Mais uma vez, tolerância à falha. Por quê? Eu não dependo mais de uma máquina. Nesse caso, a gente já conseguiu tirar para um serviço, né? Quem sabe os próximos passos, o próximo webinar lá para 2020, a gente falar rodando em Docker em cima dos serviços de Docker da AWS. A gente provê tudo isso e a gente não depende mais de máquina, ok? Então, esse é um dos pontos da organização.
beleza? Dentro eu tenho o webinar e aqui eu tenho o meu data Docker. E olha só, no meu data Docker tem os arquivos que eu precisar. Então, se lá no server, se eu tiver algum tipo de mapeamento de volume, eu vou ter aqui, ó, alert script, o exporter para exporter de reload JSON, o external script. A mesma coisa eu vou ter para o ZBX Proxy, né? E eu vou ter aqui também para o meu NGINX, ok? Tudo isso centralizado em um único repositório, pode ser um GitHub, um Bitbucket, um GitLab. Então, nossa infraestrutura agora ela está completamente como código. Para mim subir também essas máquinas do Docker, essas EC2, eu posso usar um Ansible. Então, ter tudo guardado ali, não ter tipo mais de trabalho manual. Meu ambiente caiu, está fora do ar, o que eu faço? Rodo somente o script. Vamos ver como é que isso funciona? Olha só, se eu voltar aqui, webinar, então preciso fazer uma manutenção, preciso reiniciar minha stack, estou com algum problema. Olha só, se eu executar esse arquivo deploy.sh, ele vai fazer um rsync. Do rsync é do quê? Eu estou movendo minha pasta do repositório para minha pasta lá do FS, então ela já sai do repositório, tudo que está no repositório vai para a pasta do FS, ok? Eu altero algumas permissões, crio os diretórios necessários para o meu deploy e start o deploy. Olá, crio a rede, crio o serviço, ok? Do Zabbix Server, do front-end, e ele já começa a servir aqui. A única ressalva que nós temos é que, nesse primeiro momento, o primeiro 1 minuto, demora um pouco, no nosso caso, o nosso front-end, o proxy e o server já subiram, mas nesse caso eu subi o visualizer, a gente já vai ver para que ele serve aqui. Então ele demora um pouquinho mais para subir, tá? Coisa de menos de 1 minuto, 30 segundos. Só que se eu olhar aqui, ó, meus logs do NGX, aqui, ele vai estar falando ó, que ele não encontrou o upstream do visualizer. E a partir do momento que ele encontrar esse cara, ó, já está no ar, já subiu. Olha só. Se eu voltar aqui, Docker Service LS. Beleza? Ah, estamos com algum problema, ou estamos com lentidão, ou temos uma previsão que mais usuários vão conectar no meu front. Como que eu posso escalar isso, Robert? Eu posso vir aqui, ó, Docker Service Scale, o nome do serviço, quantos containers eu quero? 10. Olha só. Ele já vai subir para mim, ele verifica. E conforme eu configurei lá no meu Docker Compose, o que ele tiver que atualizar, ele vai atualizar sem parar o que está rodando. Então, se a gente olhar aqui no nosso front-end, automaticamente ele já está funcionando normalmente, não tem nenhum tipo de problema. Se eu olhar agora meu Docker Service LS, olha só, eu tenho 10 réplicas de front-end. Onde essas réplicas estão rodando? Docker Service PS. Se eu mostrar as réplicas, olha só, eu tenho espalhadas no Docker 3, Docker 2, Docker 1, estão espalhadas nas minhas 3 máquinas. Como que eu posso visualizar isso de forma... só, eu consigo saber onde é que estão minhas máquinas, galerinha. Olha que bacana que fica isso. Então, eu tenho aqui, ó, 4 máquinas de front-end e o meu Zabbix Server. Aí o ponto que eu queria chegar. O meu Zabbix Server rodando aqui no Docker 03. Tá com a console da AWS ligada aí? Tá, beleza. O que eu vou fazer, galerinha? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no meu Docker 03, que tá aqui embaixo. Eu vou dar simplesmente um reboot nele. Olha só. Se eu olhar agora, dar um Docker Service LS, as minhas máquinas, meus containers, quando ele identificar ali que eu dei o reboot, ele automaticamente vai mover. Então, se eu vim aqui, vamos atualizar o meu visualizer, vamos ver onde é que esses containers estão rodando. Olha só, Docker 3 está fora, front-end já subiu. Olha só, meu server já está aqui. Se eu vim no front-end, será que o server já subiu nessa velocidade toda? Olha só, Zabbix Server is running. Se eu olhar agora, Robert, não é mentira, não está executando nada. Se eu vim aqui, ele está no Docker 01. Eu vou então aqui no meu terminal, Docker, container, ls, pipe. Deixa eu mudar aqui o idioma para o pipe funcionar. Pipe grep, server. Olha só. Docker, container, logs-f. Olha só. Ele só não está conseguindo fazer o parser do proxy, por quê? Porque eu não configurei esse cara ainda. Eu só subi para a gente poder estar visualizando. Então, olha só o quanto tolerante à falha nós ficamos, né? Quanto nós temos autodisponibilidade? Agora nós temos. Por quê? Eu posso ter essas EC2 espalhadas em regiões. Se eu for fazer um privacy, eu posso ter em 2 data centers separados. A única coisa que vai mudar é o meu banco de dados que eu tenho que se preocupar. No nosso caso, a gente está usando a AWS, então não tem nenhum tipo de problema. Olha só, meu Docker 03 ele já subiu, vocês estão vendo? E agora vamos supor que eu preciso escalar um pouco mais o meu front-end. Então, eu venho aqui, ó, Scale Front-end, vou escalar para 15.
ele vai criar mais 5 instâncias. Dessas 5 instâncias, se eu olhar no meu visualizer aqui, ó, eu já tenho instância subindo no meu Docker 03, porque ele tem mais recurso disponível e a gente consegue brincar. Então, quando a gente trabalha com orquestração de containers, fica muito mais fácil, principalmente para os APICs, tá? Agora, um ponto importante, até a pergunta do Edgar. Existe a possibilidade de eu também usar o Docker, os APICs em Docker, como algumas empresas usam, eu tenho alguns amigos que usam também, só no modo standalone, né? Onde eu consigo, como eu posso dizer, onde eu vou ter ali somente uma máquina, tá? Só que aí tem um problema. Se eu usar só o standalone usando Docker Compose Up, Docker Compose Down, eu não consigo configurar as restrições do recurso de CPU e RAM, por exemplo, CPU, RAM e I/O. Eu não consigo fazer esse limite de recurso. Isso só está disponível no Docker Compose versão 2. Na versão 3, que já é compatível, no caso, essa versão do Docker, que é 2.19, ela já é compatível com a 3.7. Isso não está disponível, só está disponível quando a gente utiliza o Swarm. Nada impede de a gente utilizar, subir um Docker Swarm com uma máquina só. Ah, eu não tenho disponibilidade, não tenho nada. Não, mas eu tenho orquestração. A partir do momento que eu tiver mais recurso disponível, mais máquina disponível, eu subo, adiciono ao meu cluster e essas máquinas, elas vão adicionando e meus containers vão se balanceando automaticamente. É engraçado, porque eu já cheguei em cliente, às vezes teve um dia que eu acabei chegando atrasado devido ao metrô ter quebrado aqui em São Paulo. Quem mora em São Paulo sabe que é qual a loucura. E uma das máquinas aqui estava fora, o cliente estava acompanhando, ele falou, essa máquina aqui está vermelhinha, mas está tudo no ar. Então, os ABICs estava no ar, estava tudo funcionando e não tive nenhum tipo de problema. Então, vocês viram, a gente derrubou uma máquina, a gente derrubou o container do proxy, ele subiu. A gente derrubou o container do server, ele subiu. O único cuidado que, para server e proxy, eu tenho que ter uma instância só. Só que mesmo que eu tenha uma só, eu tenho a vantagem que se ele cair no meio da madrugada, eu não vou precisar ficar lá subindo máquina, ou perder horas e horas fazendo upgrade de sistema operacional Linux, instalando tudo e assim por diante. Apesar de ser rápido, Tensible e tudo mais, ainda assim existe um trabalho e demanda de outros profissionais, que às vezes você que toma cuidado dos hábitos, não é o mesmo cara que toma cuidado da infraestrutura, né? Jorge, você quer complementar alguma coisa até agora? Ok? E agora a gente pode dar alguns exemplos a mais, por exemplo, de orquestração, né? Alguns detalhes importantes que a gente tem que tomar cuidado, que eu vou estar mostrando para vocês, é o seguinte, deixa eu só escalar esse front-end aqui para 3 de novo, que é quando ele começou, ok? Existem alguns comandos de orquestração que vocês podem utilizar, por exemplo, Docker Service ls, deixa eu listar, eu vou escolher aqui um serviço NGX, por exemplo, Docker Service ps no trunk. Esse cara vai trazer o quê? O status desse cara e não vai fazer o trunk das informações, ele vai trazer de forma detalhada para mim. Então ele vai mostrar toda vez que ele devia erro, qual foi o último erro e quando ele está executando. Então, deu falha, por quê? Esses caras, na verdade, não deram falha. Eles estavam trocando eles de máquina. Quando eu reiniciei uma máquina, subi a outra e assim por diante. Ok, pessoal? E assim, a gente vai tocando. Um pouquinho, não muito detalhe, mas só de como ficaria... por exemplo, o hprox desse cara, deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui, para a gente ver. Só um minuto. Aqui, achei. Hprox. Vamos ver se ele abre aqui. Barra de mim. States. E olha só. E aqui a gente também tem todo o monitoramento e controle do nosso hprox. Então, qual que é o limite que eu tenho? Olha que legal, cara. Um ótimo limite, um limite que eu tenho, como que tá aqui no hprox, eu consigo falar quem são meus front-ends e quem são meus back-ends, né? Então, eu tenho front-end de NGX, que é para toda a nossa configuração web, ok? Eu tenho o nosso back-end e front-end de Zabbix Server. Então, imagina que eu tenho máquinas remotas ou proxies remotos que eu preciso conectar, então ele também vai bater no hprox, ele não vai bater nos hosts direto. Eu tenho dos proxies também, e aí você pode crescer, escalar esse cara, e você vai ver que, olha só, ele balanceia, então as mesmas máquinas, ela tem as mesma quantidade de sessões, está tudo batendo e trocando e alterando entre elas, ok? E aí, a questão do Compose. O Compose é bem simples, eu não vou entrar em detalhes, porque é qualquer Compose que vocês forem criar, tanto para, como é que se fala? Para você usar o Docker Compose, ou se você for usar orquestração, ok? Mas aí você tem que tomar alguns cuidados devido ao service. Deixa eu vir aqui, FS, webinar, ok. Aqui,
Só dar uma passada rápida de algumas informações. Então, quantas réplicas que eu vou subir? E olha só, um ponto importante nesse caso aqui, eu subi só Fortaleza. Vocês podem pegar essa senha que a gente colocou só para agora, não tem problema, então pode exibir. Mas olha só, América Fortaleza, por quê? O América Fortaleza, ele não tá com o horário correto, né? Se eu coloco São Paulo, ainda posso ter uma hora de diferença. E é as portas que eu vou expor, qual que é a condição, sempre que tiver falha, como que é uma configuração de update, e aí são configurações do próprio Docker Swarm. E aí eu posso também, por exemplo, visualizer lá, onde que eu vou executar. Por isso que eu falei para vocês que a gente pode separar por regiões, porque eu posso definir etiquetas para cada host do meu Docker Swarm, e eu posso falar que determinado serviço só vai subir naquele host. Então, por exemplo, um proxy específico que vai monitorar uma filial específica, ele só vai subir ele só vai subir para naquela região que a gente define, ok? Poderia substituir o hproxy por um compose do Trafic? Não. O Nginx talvez sim. Nosso Nginx, até porque o Trafic já é feito para container e tudo mais, mas o hproxy ele é uma máquina separada. Se a gente voltar lá na arquitetura, a gente já vai ver que ele está com uma máquina separada, uma máquina física, tá? E eu prefiro ainda deixar ela num host físico. Por quê? Que ela vai receber muita carga de rede. Então, eu tenho que fazer tuning de rede, tenho que fazer tuning de disco, tenho que fazer uma porrada de tuning para que isso funcione adequadamente, ok? Porque às vezes você pode receber muita conexão por segundo e aí você pode ter algum tipo de problema. Um outro ponto também que pode ser questionamento, alguém possa vir a perguntar depois nos canais é, e quando eu utilizo o Compose, eu tenho a opção de colocar a rede em modo host, né? Porque eu vou usar o mesmo IP da minha rede de host, tá? No caso do Swarm, eu não tive nenhum problema quanto a isso, principalmente quando se fala monitoramento de SNMP, ok? Então eu uso o hproxy. Eu também já cheguei a usar SNMP Trap, o Trap batendo no hproxy, o hproxy fazendo redirecionamento. Então também não tive nenhum tipo de problema. Então depende muito como você vai desenhar a sua arquitetura e como você vai estar trabalhando. Ok? Bom, acho que nesse quesito vocês têm alguma pergunta, algum questionamento sobre aqui a questão do Docker? Ou tá tranquilo sobre isso para vocês? Acho que por enquanto deve estar ok. Show. Jorge, alguma coisa para complementar aí nesse caso? Beleza. Voltando aqui um pouquinho para o nosso slide, né? Agora, os dois últimos. Quando a gente fala de orquestração com Swarm, a galera fala não vai aguentar, não suporta, né? Então, olha só, a gente tem quase 2.000 NVPS, quase 10.000 hosts, pouquíssimos itens não suportados, que são itens que a gente já está tratando, e 430.000 itens habilitados. Então, a gente tem um ambiente gigante, um ambiente grande, podemos considerar, com bastante tráfego, bastante NVPS, tudo rodando em Docker e sem nenhum tipo de problema. Ok, pessoal? Grafana também, não. É verdade. E parece que aguenta. É, rapaz. E nesse detalhe, nesse ambiente aí, eu também tenho Grafana e tem algumas APIs que a gente desenvolveu em Python para trazer alguma estrutura, algumas respostas que os ABICs não têm, né? E a gente está utilizando esses caras aqui. Então, todo o ambiente totalmente em Docker, exceto o banco de dados, né? E é o comando que vocês viram no deploy.sh, se o ambiente por algum motivo caiu, travou, a gente precisa trocar de máquina, baixa do repositório, executa o deploy.sh, ambiente está no ar. Forma mais simples do mundo. Ok, pessoal? Bom, esse foi o webinar de hoje, tá? Eu gostaria de deixar só um recadinho para vocês, que é próxima turma do treinamento oficial, já tem data marcada, vai acontecer em São Paulo, tá? A próxima turma dos dia 10 ou dia 14 de fevereiro, quem tiver interesse pode entrar em contato com o Jorge, ele vai passar o orçamento, vai dar uma atenção bacana para vocês aí. Esse conteúdo muito... Não, só em Company, Washington. Nesse caso, não tem, tá? Nem no Expert a gente fala sobre Docker. Ele cai só no Professional, mas é bem superficial. Não cai muito detalhe, a gente não pode se aprofundar muito, tá? Então, quem tiver interesse, aproveite. A gente teve nossa primeira turma aí. Se vocês quiserem saber como é que foi, tem alguns alunos aí que já compartilhou a felicidade de ter passado. A gente teve um ótimo aproveitamento. Para a primeira turma foi sensacional, feedback muito bom. Então, se vocês quiserem tiver dúvida que vai pegar um feedback aí com eles para saber se a aula é boa, pode entrar em contato com eles, tá? E para quem não for de São Paulo, a agenda também já está disponível para o Brasil inteiro. Então, a gente vai estar rodando o Brasil em 2020. O estado que não tiver lá e tiver interesse, entre em contato com a gente. Se fechar a turma, a gente fecha uma turma nesse estado também, ok? Bernardo, nosso aluno aí, tirou as 2 certificações. Quem tiver, pode falar com ele. Ok, pessoal?
Pessoal, complementando o que ele falou, a gente, sendo bem sincero, acho que o objetivo de dar treinamento oficial não é ganhar dinheiro, repetindo, sendo bem sincero, a gente ganha muito mais dinheiro fazendo customização em projetos e treinamentos customizados, como o Washington comentou ali. A ideia mesmo é certificar toda a galera e tentar viabilizar para todo mundo. Então, 5, 6 pessoas, o Robert já pega um aviãozinho e vai aonde tem que ir aí, tá? Então, de repente vocês pegam 2 da sua empresa, 2 amigos de outra empresa, 2 de outra empresa, 1 de outra empresa, monta aí uns 5, 6, 7, a gente vai e certifica a galera tudo aí. A ideia mesmo é ajudar vocês certificados, deixar vocês tanto com conhecimento quanto mais preparado e para pedir aumento aí na empresa, para concorrer a uma vaga de especialistas hábeis, ou para concorrer a uma vaga onde os hábeis têm grande peso. A ideia mesmo é ajudar vocês ao máximo possível, tanto é que a gente deixou o valor do treinamento de São Paulo, mesmo o valor do início, que a gente pegou uma promoção e ficou com ela agora vamos tentar manter ela aí quanto a gente puder para realmente ajudar vocês a certificarem. A gente sabe que não é um valor muito baixo devido ao euro, a conversão e tudo mais, mas infelizmente a gente tenta ajudar todo mundo aí. Bom, igual eu fomentei, a gente não tem agenda em todo lugar, enfim, Curitiba, Fortaleza, Florianópolis, Goiânia, Ribeirão Preto, São Paulo, Rio de Janeiro, eu já falei, mas não se aprende em agenda. É lógico que vocês têm, igual eu falei, 5, 6 pessoas, nós tentamos fechar todo mundo e viabilizar o pagamento dividido, como ajudarem vocês para realmente levar para todo lugar. BH está na lista sim, Washington. Agora é a gente fortalecer e você ajudar a gente aí também a ter o quórum mínimo de BH, mas eu acho que é uma cidade realmente grande, né? Acho que fecha a turma assim. E o próximo que vai ter agora, né? Daqui 2 meses, mais ou menos, né? No final do ano aí, 2019. E nós temos aí agora dia 10 e dia 14 em São Paulo, provavelmente vai ser na Paulista novamente. E segue o plano, vamos que vamos. Mais uma vez, obrigado. Esse é o nosso penúltimo webinar do ano, para quem já acompanha a gente há mais tempo, como o Bernardo. Então, ano que vem a gente volta com novamente essas ideias de webinar, só que com muito mais coisas. Vamos ter uma frente, provavelmente só de Docker, de webinar de Docker, e outras coisinhas a mais que a gente está preparando para vocês. A gente fecha o ano aí com muito trabalho já preparando para 2020, né? Inclusive a gente comentou do Game Day, né? A gente vai ter um Game Day e algumas capitais, ou não sei capitais, mas em algumas cidades. O que é o Game Day? É um dia, é um meetup que a gente inventou com um pouco mais de coisa, né? Então, um meetup com desafios, com mesa redonda, né? Então, a gente vai entregar um ambiente para quem quiser participar de Zabbix, né? E aí, quem resolver o problema primeiro vai ganhar 50% de desconto na certificação. Por que a gente fez isso? Mas, de novo, para tentar ajudar realmente quem não tem as condições e quem não consegue a aprovação da empresa para fazer a certificação. Metade do preço, realmente, para ajudar vocês a fazer isso, né? E testarem o conhecimento de vocês, brincarem e manter a questão da comunidade, né? De todo mundo se ver, comunicar, conversar com a gente da JLCP. Muita gente gosta de falar com a gente, compartilhar conhecimento e palestrar, né? É um meetup com um desafio aí. E quem ganhar o desafio ganha 50% de desconto para fazer o treinamento oficial conosco, tá bom? Bom, novamente, muito obrigado pela presença de todos. Foi sensacional o webinar, foi muito bom, o pessoal interagiu bastante e o Robert mandou muito bem também. E, mais uma vez, muito obrigado, até a próxima e até mais. Valeu, galera. Valeu, pessoal, até a próxima. A gente se fala. Forte abraço. Bom final de semana para vocês aí.